Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma live toda especial. Com certeza vocês aguardavam ansiosos por ela. Então, hoje teremos a presença do Padre Alexandre Nunes. Vou mandar o convite aqui para ele. Chama aí o pessoal para assistir. Padre Alexandre, boa tarde. Boa tarde aí para todos vocês. Que alegria encontrá-los, encontrarem os nossos brasileiros. Alegria nossa, Padre. Seja muito bem-vindo. Muito Depois de tanto obrigado. tempo, eis que estamos aqui para esta live. Que maravilha. Me sinto aí no Mater Ecclesia novamente. Padre, uma alegria o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui falando um pouco daquele que é o seu assunto, por assim dizer, predileto, que é a liturgia. Vou Sim, fazer uma pequena apresentação do Padre Alexandre e depois nós já começamos. Padre Alexandre Nunes pertence à Congregação dos Legionários de Cristo, é natural de São Paulo, cursou Humanidades Clássicas em Salamanca, na Espanha, é graduado em Filosofia e Teologia pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, em Roma, tem mestrado em Teologia Litúrgica pela Pontifícia Università della Santa Croce, em Roma, e atualmente está se doutorando em Teologia Litúrgica pela mesma universidade. É responsável ainda pela liturgia na sede da Direção-Geral dos Legionários de Cristo em Roma e é professor convidado do nosso seminário aqui em Itapecerica da Serra, onde leciona as matérias de Sagrada Liturgia, Batismo, Confirmação e Arte Celebrandi. Padre, a casa é sua. muito obrigado. Novamente agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Sabemos que através desses meios tantas pessoas são beneficiadas, né? Porque podem nos conhecer e conhecer algo sobre a nossa igreja, algo sobre esse grande tesouro que é a liturgia. E dentro desse espaço, nós não temos limite territorial, né? Estamos aqui do outro lado do Atlântico. Esse encontro é às 5 da tarde aí do Brasil, né? Aqui já são as 9 da Alguns, noite. Algumas pessoas, depois, no final, poderão fazer algumas perguntas para o Padre Alexandre. Já tem até um irmão aqui levantando aquela velha polêmica de sempre, de levantar as mãos na missa, bater palmas, com certeza. E o Padre Alexandre, com certeza, responderá com muita propriedade. Isso, todas as inquietudes que tenham sobre a liturgia, dúvidas, opiniões, reclamações, podem mandar para nós. Sim, realmente a liturgia me encanta, porque eu era pequenininho e comecei a ser coroinha lá na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. Estava jogando Super Nintendo e um amigo falou: agora eu vou me preparar que eu vou à missa. Eu falei: missa? Os dois estudávamos no colégio católico, de freiras, cada um em um diferente, mas nunca de ir à missa assim, né? E ele falou: que eu vou para a missa e vou ajudar como coroinha. Eu falei: nossa, que estranho. Mas se coroa Nossa Senhora no mês de maio, né? Era uma tradição no colégio de coroá-la no mês de maio. Eu falei: não, coroinha, coroa Nossa Senhora. Não, coroa é aquele que se veste como padre e fica no altar, né? Ajudando aí com água, vinho, essas coisas. O sininho. Eu falei: eu tô dentro. E fomos ajudar na missa, não sabíamos fazer nada, a ministra da Eucaristia fez tudo, mas a gente ficou bonitinho lá do lado do padre, toda a missa, e eu gostei muito. Era férias, então começamos aí todos os dias, e teve um dia que não foi possível ir, porque nós fizemos um passeio, não ia dar tempo de nos prepararmos para chegar no horário, né? Então, propus para o meu amigo de ir 2 vezes no dia seguinte, uma de manhã e outra pela tarde para compensar, né?
E pela manhã encontramos um santo sacerdote, que depois se tornou meu padrinho de crisma. Tinha na época 84 anos, mas era um amor de pessoa. E ele nos ensinou a colitar, introduziu a patena na hora da comunhão, né? Então nós descíamos com ele para repartir a comunhão e assistíamos com a patena. E começou a explicar várias partes da missa, começou a explicar o nome dos objetos, e começou meu interesse pela liturgia, né? E foi simpático que um dia eu paro com... bom, a igreja estava comemorando o seu centenário, e de repente ele começou a fazer as restaurações. Foi todo um evento. No seu momento tivemos que abandonar o presbitério, né? Improvisamos um presbitério com uns panos assim dourados cobrindo os andaimes que estavam aí. Depois estava semi-aberto o presbitério. Foi interessante. Agora está esplendoroso, né? E também o padre fez a reforma da Capela do Santíssimo. E de repente ele, quando inaugurou, falou: olha, a partir de agora o Santíssimo não vai estar mais no sacrário, está no centro do presbitério, no fundo. Vamos tirar o Santíssimo e colocá-lo na Capela do Santíssimo. Então a Capela do Santíssimo vai estar fechada durante a missa e vão abrir depois. Total, o sacristão não abria, então depois da missa tínhamos que rezar com o Senhor aí fechado, com as portas, né, fechadas, e rezar aí desde fora. E era bem triste, né? Eu gostava de entrar na igreja e a primeira coisa fazer a genuflexão, rezar antes de entrar na sacristia, me preparar aí para a missa. E o padre dizia, né, não, que o Concílio Vaticano II pediu que fosse assim e tudo isso. Eu fiquei indignado, eu falei, que raio é esse de Vaticano II? Como é possível que desde Roma iam tirar o Santíssimo do centro da igreja? Aí foi onde eu conheci a introdução do Missal Romano, né? A Instrução Geral do Missal Romano. Na época era a segunda edição. E comecei a ler e comecei a entender muitas coisas e me interessar, né? Então foi o meu primeiro encontro com a ciência litúrgica, porque aí, antes das normas, tem toda uma explicação, uma motivação espiritual, teológica, e depois vem as normas, né? Os detalhes das normas. E eu vi que realmente não dizia nada do que o sacrário não estivesse aí. E já Bento XVI, em 2005, com a exortação apostólica, que em Roma fizeram umas reuniões sobre a Eucaristia, e no final o Papa fez esse documento, Sacramentum Caritatis, onde ele fala que convida novamente a colocar o Santíssimo no centro da igreja, né? No presbitério central. Então, tudo isso para ressaltar mesmo a presença do Senhor na Eucaristia, Ele que é o centro da nossa fé. É Cristo, a liturgia é Cristo, diz o Catecismo, né? É o Cristo total, Christus totus, diz em latim. E é precioso ter essa concepção, né? Que tudo é Cristo, toda a liturgia é Cristo. E todos os sacrifícios que os antigos faziam, lá no Antigo Testamento, todos os grandes eventos, se nós lemos a Sagrada Escritura, os livros históricos, sobretudo, já desde o Gênesis, fala, né, que, por exemplo, Noé, quando a pombinha que ele soltou para ver se já estava com o solo seco, depois do dilúvio, a pombinha não voltou, significa que ela tinha encontrado terra seca, né, um lugar para ela pousar e continuar vivendo. Então, foi o sinal que ele teve de que podia sair da arca. E o que ele fez? Ofereceu um sacrifício em agradecimento ao Senhor, né, por eles terem sobrevividos. E o Senhor ter sido fiel às promessas dele, né, de que iam salvar a todos os que ele colocava dentro da arca. Então, aí todos esses sacrifícios, também o sacrifício de Isaac, né, que é algo maravilhoso, o cristocentrismo que tem essa história, né, a figura de Cristo que é narrado aí. Isaac era o filho único, né, legitíssimo de Abraão, e Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso, o tão esperado filho que ele não podia ter, e que Sara concebeu já na sua velhice.
esse grande milagre que foi Isaac. E o Senhor pediu esse tesouro que ele tinha, seu filho. E vemos Isaac subindo o monte com a lenha nas costas, né, o símbolo da cruz de Cristo. Jesus também que sobe o Monte Calvário com a lenha nas suas costas. E de repente, já no momento de oferecer, Isaac aí como um manso cordeiro se oferece, não entendia bem o que estava acontecendo, seguramente seu coraçãozinho batia forte de medo. E o coração de Abraão totalmente destruído, porque como ele ia fazer isso, né? Matar o seu filho, mas era tão temente ao Senhor. Queria fazer esse ato de adoração a Deus, oferecendo o seu filho, que ele era capaz de vencer os seus sentimentos, não é? A sua história, imolando o seu filho, porque Deus assim o pedia. Mas obviamente o Senhor, Deus é Pai, né? Protege Isaac e protege o coração de Abraão e evita, né, mandando o anjo dizendo não é necessário oferecer sacrifício. Deus viu que realmente você o ama sobre todas as coisas, né? Então, mas aparece aí um cabrito, né, que estava preso aí, os seus chifres estavam enroscados nos gravetos, numas ramas de alguma árvore, e então esse sim foi oferecido em sacrifício, né, ao Pai. E então se não se deixou de fazer um sacrifício, e assim foram, né? Moisés também durante o êxodo ofereceu sacrifícios, né? Quando terminou de receber as tábuas da lei, oferece o sacrifício, né? Primeiro fica bravo com o pessoal lá que fez um bezerro de ouro. E logo depois ofereceram sacrifício ao Senhor, né? Construiu um altar para oferecer o sacrifício. Então vemos como... O senhor falando disso tudo, Padre, já nos dá uma percepção do que será o sacrifício de Cristo. Porque Exatamente. Hoje nós temos uma concepção de adoração a Deus que envolve música, que envolve, sei lá, leitura da palavra, da Bíblia, mas o sacrifício já estava sendo preparado desde o Antigo Testamento para a compreensão do que seria o sacrifício de Cristo, que depois nós vivenciaríamos na Santa Missa. Exatamente. Todos esses sacrifícios antigos são válidos e foram válidos porque são uma prefiguração do sacrifício único e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Tudo isso foi uma preparação realmente do povo para a vinda do Senhor, né? De fato, se termina com a vinda de Cristo as profecias. O último profeta que anunciava a vinda de Jesus foi São João Batista, por isso a igreja o celebra com tanta solenidade, né? Tem tanta importância São João Batista. Ele foi o último, né, que fez essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o agraciado de mostrar, né? Esse é o Cordeiro de Deus. Tiveram Simeão e Ana no templo que reconheceram o menino Jesus como o Messias. Eles sabiam dentro da profecia deles que Deus tinha revelado a eles que eles não morreriam sem ver o Messias. Então quando viram o menino Jesus, sentiram, é ele, o Messias, né? E assustaram um pouco Maria e José, porque falaram que seria sinal de contradição, que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Mas ela sabia, né, que era o Filho de Deus que ela tinha nos braços. Então a história ia ser bem interessante, né? Segundo as profecias, ia ser dolorosa, mas ia ser gloriosa também, salvífica. Então tudo isso era uma preparação, né, para chegar em Jesus. E já com a vinda de Jesus, com a revelação de São João Batista, que era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, termina aí todas as profecias. Então tudo se realiza na pessoa de Jesus. Todos os sacrifícios que eram prefigurações do sacrifício dele se centram nele, né? Por isso o Senhor disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas a dar pleno cumprimento. E o pleno cumprimento de tudo isso foi nele, né? E a salvação que eles esperavam, né, o grande Messias Salvador, se realizou no Calvário, na cruz de Cristo. Por isso todos os altares, os nossos altares, se remetem ao primeiro altar que foi a cruz, né?
Por isso a celebração eucarística é sacrifício, sobretudo. Mas, padre, nos falavam que a missa é festa, né? E temos que celebrar. Celebramos, na sexta-feira passada, o grande, glorioso São José, agora no seu ano. Né? Que alegria poder celebrar São José, somente nessa situação que estamos vivendo, ele que é protetor da igreja. Agora temos todo um ano para pedir a ele que interceda por nós, né? E proteja nós que somos a igreja. Nós somos cristãos batizados, membros vivos dessa igreja, né? Desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, como não celebrar, né? Então, a missa não é um funeral, não é? É o sacrifício, mas um sacrifício que nos salva. Então, deve juntar-se esses dois sentimentos, né? Uma alegria retumbante, uma alegria gloriosa, radiante, mas um recolhimento também, porque é cruz, é calvário. Por isso, o mesmo missal fala que é essencial ter uma cruz sobre o altar ou junto dele, né? E que bonito o Papa Bento, com o Monsenhor Guido Marini, né, o seu mestre de cerimônias, colocava a cruz sobre o altar, né, entre o sacerdote e o povo. Cardeal Ratzinger, ainda como cardeal, escreveu sobre isso, né? Ele falou: não tenham medo de colocar a cruz entre o sacerdote e a assembleia, né? Para que a cruz seja o centro da celebração, para lembrar que aquilo que está realizando sobre o altar é a morte de Cristo, né? Para a nossa salvação. Por isso, sim, a festa sobretudo interior e também exterior, porque na festa vamos bem vestidos, na festa colocamos o melhor que se tem, né? Também os paramentos litúrgicos devem ser sempre os melhores, os adornos, a toalha do altar, não é? As flores, tudo isso deve manifestar essa festa. E quando fazemos alguma festa, a gente adorna todo o ambiente, né? Faz todas as decorações e tudo colocamos de melhor. Também na Santa Missa é assim, e todas as Santas Missas, principalmente a dominical, né? Que é a celebração por excelência. Já no início da fé cristã, não se celebrava a missa todos os dias, né? Era sempre com a presença do bispo. De fato, o Jefferson há de lembrar, né? No curso que nós tivemos de liturgia, quando misturava, né, um pedacinho do corpo de Cristo que colocávamos no cálice, alguém trazia um pedacinho da Eucaristia celebrada pela missa do Papa. Aqui em Roma era tudo menor, né? Não como nós estamos vendo hoje, basílicas enormes e multidões de pessoas. Era uma comunidade menor, pequena, então ia até onde estava o Papa, tomava aí um pedacinho da Eucaristia que ele celebrava e levava para a outra missa que estavam sendo celebradas, para que se misturasse aí para que a Eucaristia que se celebrava naquela missa estivesse unida à missa do Papa e também uma missa anterior, né, dizendo que é uma continuidade, que não é algo novo, né? É a mesma celebração multiplicada. Então, assim fomos desenvolvendo a nossa celebração eucarística, né, ao longo dos séculos. Por isso, é necessário esses dois sentimentos, e já João Paulo II, com a encíclica Ecclesia de Eucaristia, lembra isso, né? Sim, a missa é banquete, né? Porque Jesus instituiu a Eucaristia num banquete, a última ceia, mas a missa não é só ceia, é um banquete pascal, né? Do Cristo que morreu e ressuscitou. Então, não podemos dissociar a esses dois elementos, né? Banquete, festa e sacrifício. É um banquete do sacrifício. Então, é muito importante ter presente essas duas coisas. E colocando essas duas coisas em prática, então não existirá um exagero, nem será um funeral triste, tudo escuro, todo de negro, todo mundo triste, e nem fazer uma festa e fazer um show à missa, né? A show a gente prepara um palco e faz o show com as luzes, o gelo seco e todos os fogos artificiais e tudo isso que nós vemos, né? Interessante ver quando tem esses grandes eventos que termina com um show pirotécnico, né?
saem fogos de artifícios desde do chão em todo o palco, algo grande, né, cheio de luzes. Isso é o show, né? A missa não deveria ser assim. Temos que ser capazes de misturar esses dois sentimentos, de recolhimento, adoração e também festa, ação de graças, né? E com toda a dignidade que implica, porque sabemos que Jesus está presente na Eucaristia e Jesus é Deus. Então, é digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser louvado, toda a honra e toda a glória, né? Diz a doxologia, que é o cúmen da Santa Missa, né? Onde tudo se consume aí, onde nós elevamos, né? O sacerdote eleva a patena com o corpo de Cristo e o cálice com o sangue de Cristo. E cantamos no final da doxologia esse amém, né? Onde oferecemos a vítima já imolada, que é Cristo, o Cordeiro Pascal, a Deus Pai, né? Na unidade do Espírito Santo. Por isso o amém final da doxologia deve ser um amém final solene, onde todos participamos. E o sacerdote é necessário que ele mantenha levantado até o final do amém, né? Porque o amém também faz parte da oração da doxologia. Esse amém tem um peso enorme dentro da celebração eucarística, né? Porque damos o nosso sentimento, participamos dessa entrega do sacrifício que é feito em nome do sacerdote, em nome de todos os que estamos aí presentes, né? É interessante notar, padre, que, pelo menos numa pesquisa rápida, né, a Igreja sempre enfatiza que o centro da vida de um católico é a missa. A fonte da vida da Igreja é a missa. Então, eu vou ler só um trechinho da Sacrosanto Concilium, né, porque, vamos dizer assim, abre o nosso entendimento do como que a Igreja crê e como que a Igreja vê a Santa Missa. Nos diz a Sacrosanto Concilium. Tem duas frases que eu gosto muito. A do número 8, que diz assim: na liturgia terrena, antegozando, participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual peregrinos nos encaminhamos para lá. E depois no número 10 diz o seguinte: todavia, a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde emana toda a sua força. Exatamente. Esse número é muito famoso. Quase os liturgistas sabemos de cor, né? Porque é citado, mencionado para todo lado. E aí está a grandeza da liturgia, né? E a Igreja participa aí toda inteira, né? A Igreja nas suas três dimensões, a Igreja peregrina, que somos nós, que estamos aí e nos vemos, a Igreja padecente, que não vemos, mas está aí presente também, que são os que estão no purgatório, né? Precisando das nossas orações. Por isso muitos desenhos mostram aí, né? Um lugar com fogo embaixo do solo, e as almas aí com as mãos estendidas, né, para o altar, buscando serem aliviadas das suas penas. E logo depois, e também se faz presente, essa é a melhor parte, a Igreja triunfante, né? Por isso pregustamos a liturgia celeste, onde lá no céu vamos estar aí entre os anjos e os santos, né, ombro a ombro com eles, cantando esses santos, 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 como diz o Apocalipse de São João. Por isso esse número 8 é inspirado no Apocalipse. Aí está a revelação última, né? E podemos imaginar tantas coisas que podemos fazer no paraíso. E São João nos adianta dizendo que vamos estar nessa liturgia celeste, né? Na Jerusalém celeste, que é o paraíso. Então essa Jerusalém celeste se faz presente também. Então podemos dizer que na liturgia o céu toca a terra, né? Se queremos experimentar o reino de Cristo, se queremos experimentar um pouco do paraíso, é a Santa Missa. Por isso é o centro da nossa fé, né? Por isso a Sacrosanto Concilium nos lembra que é fonte de vida, né? Nos dá a vida eterna. Porque quais são os dois efeitos da Santa Missa? A salvação, porque comungamos, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, disse Jesus. É através da liturgia também que temos o sacramento do batismo, a liturgia penitencial, o sacramento da confissão, tudo isso é liturgia. Não é só Santa Missa a liturgia, implica muitos outros elementos, né? E todos os sacramentos
são liturgia. E sobretudo na celebração eucarística, onde o Senhor se faz presente, esse é o sacramento dos sacramentos. Então estamos com os anjos e os santos, né? Estamos já saboreando um pouco a vida eterna no céu, obviamente dentro da nossa condição temporal, mas estão aí os anjos e os santos, né? E como dizia, a liturgia implica outras coisas, sempre comento quando falo disso, testemunhos, né, dos exorcistas, dentro do rito de exorcismo. Em algum momento aparece, dentro do rito tem as ladainhas dos santos, e obviamente cada um coloca também os santos que têm mais devoção, sobretudo os mais famosos, né? São João Paulo II, o Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá. E quando invocam esses santos, o demônio aí grita de raiva e olha, né, para um canto aí, alguma esquininha do lugar onde eles estão, e fala, lá vem aquele barbudo lá, né, que é o Padre Pio, lá vem aquele polaco, que é São João Paulo II, lá vem aquela pequenininha, né, que é Madre Teresa de Calcutá. E como esses grandes santos, invocados com grande devoção, atrapalham o trabalho dele, né? E um padre nos contou que uma vez ele estava aí com a cruz, né, na cabeça aí do endemoniado, e de repente ele bate assim na cruz, né? E então ele fala, que falta de respeito, levanta em nome de Jesus e pega essa cruz, né? Então ele vai e entrega nas mãos do padre a cruz e volta a sentar-se. Em algum momento o demônio insulta a Nossa Senhora, né, porque ela arranca das mãos dele tantas almas. E o padre espanhol ficou muito bravo e falou, ajoelhe e peça perdão a Nossa Senhora. Então ele vai se ajoelhar onde ela está e pede perdão, né, se prostra e pede perdão a ela. Muito interessante. Então os santos se fazem presente, Nossa Senhora se faz presente, porque em todas as missas ela é mencionada, né? Agora São José também. O Papa Bento e depois o Papa Francisco pediram que se acrescentasse em todas as orações eucarísticas o nome de São José. Então esse grande patriarca também se faz presente nas nossas missas. Os santos a qual nós celebramos naquele dia se fazem presentes porque eles são mencionados, né? Então o céu toca a terra. Por isso não podemos deixar de participar da Santa Missa, somente a missa dominical, que é o dia do Senhor, com quanta piedade, com quanta fidelidade. Com temor e tremor. Exato. Jesus ia para a sinagoga, né, no Shabat, no sábado, e assim também nós devemos dar continuidade a esse temor de Deus em assistir à Santa Missa, né, em poder tocar um pedacinho do céu e assim preparar-nos também para a grande liturgia perene que será o paraíso. Então, na liturgia terrena que pregustamos a liturgia celeste. E por isso devemos realmente fazer com que as nossas missas sejam um pregustar, né? um saborear, fazer esse aperitivo da liturgia celeste. Então, devemos prepará-la bem, né? Os cantos, tudo aquilo interno e externo, preparar-nos bem, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos os primeiros edifícios, né, desse grande templo, que é a igreja. Então, como pedras vivas, devemos ser umas pedras vivas nobres, umas pedras vivas limpas, umas pedras vivas luminosas, umas pedras vivas devotas, amantes com todas as nossas forças de Deus, né? E celebrar já dentro do nosso interior aquilo que depois fisicamente, presencialmente vamos celebrar na Santa Missa. Por isso é necessário ter todos os elementos presentes quando vamos sair de casa, né, para celebrar. Vamos invocar o céu aqui na Terra. Por isso... Eu penso... Diga. Como o senhor fala, o Papa João Paulo II utilizava uma expressão muito interessante, que a missa é o céu na terra. E é interessante perceber que se o padre não tem, se os fiéis não possuem esse sentido, podem deturpar a liturgia e querer fazer dela um atrativo. E vai inserindo elementos ali que, ao invés de fazer com que as pessoas sejam atraídas, amem a liturgia,
queiram participar, vai dando um tédio de elementos essencialmente humanos, antropológicos ali, onde Deus, vamos dizer assim, que é escanteado. Exatamente. Existe esse grande perigo pela nossa pouca fé, né? Nos evangelhos, o Senhor disse várias vezes aos discípulos que acompanhavam ele, homens de pouca fé. Imagina, se eles tinham pouca fé, estavam tocando em Jesus, caminhando com ele, imaginamos nós, né? Então, por essa pouca fé que nós temos, buscamos adaptar, né, algo que não é nosso, mas não somos os donos, né? É nosso enquanto nosso, não é meu, é nosso enquanto igreja, e buscam tomar posse da liturgia, né? Tomar posse daquilo que é nosso. Então, quando a gente toma posse daquilo que não é só meu, a gente acaba estragando, né? E esse é o grande perigo, tomar o protagonismo dentro da liturgia, né? Esse antropocentrismo e antropoteísmo também, onde não somos nós que nos adaptamos a Deus, mas queremos que Deus se adapte a nós, né? Então, buscamos também que a liturgia se adapte à nossa realidade. Então, eu lembro que na apresentação de um livro sobre abusos litúrgicos aqui em Roma, foi convidado o cardeal Sara, que era o prefeito do culto divino, e um jovem jornalista, não sei se era católico, o que era, mas ele dizia: Eminência, eu acho que os sacerdotes, eles querem fazer a missa mais próxima do povo, né? Mais compreensível para as pessoas. Então, e com esse desejo de fazer a missa ser mais compreensível, eles acabam cometendo abusos litúrgicos, né? E o cardeal pega o microfone, baixa a cabeça assim e diz: sempre que se trata de um abuso litúrgico, nunca é uma coisa boa, né? E foi aplaudido por todos que estávamos lá, que realmente é isso, né? A liturgia não é nossa, como você me dizia, né? O tremor. Nós, sacerdotes, devemos tremer as pernas quando nós subimos no altar, né? Porque vamos oferecer um sacrifício imenso. É o próprio Cristo que se imola por nós. Aquilo que eu vou celebrar se remete ao Calvário, né? Com toda a sua grandeza. Se a gente no Evangelho de São João fala que teve um tremor de terra, né? Que o véu do templo rasgou-se, né? Que se nublou, houve um eclipse, tudo teve naquela hora, né? Tamanha dor de Deus Pai de ver o seu Filho aí morto, humilhante na cruz. Então, quando nós subimos aos degrauzinhos do altar, devemos ser presente isso, né? E todos que sobem no altar, né? Deve ser algo sagrado do sagrado, onde todo respeito se deveria ter, né? Então, Por isso, Fábio, e às vezes as pessoas enxergam as regras litúrgicas como as normas litúrgicas como algo negativo. Não, a igreja é muito obtusa, a igreja é muito fechada na liturgia, não tem a possibilidade da gente incrementar, fazer uma criatividade. Gente, a liturgia não é nossa, não é obra nossa, é obra de Deus. exatamente, exatamente. E é muito bonito aprender dos orientais, né? As liturgias orientais, né? O rito bizantino tem essa iconóstase, então tem uma parede cheia de ícones e uma portinha assim onde se vê o altar, o sacrário, e os padres, bispos se colocam lá dentro durante a Santa Missa, tapam o altar, né? Porque estão todos olhando para o sacrário e dando as costas para a Assembleia e não se vê nada. Justamente por isso, para mostrar essa sacralidade, né? Esse mistério daquilo que se está celebrando. E as pessoas cantam, né? Durante toda a missa cantam ladainhas, cantam antífonas. Eles participam ativamente da missa. Não precisam dançar, balançar o folheto para participar da missa, né? Eu me olho com tristeza e falo sem medo de ser corrigido, né? Vejo as transmissões das missas no nosso santuário de Aparecida. Me dá pena, porque tem esse comentarista, né, um sacerdote com uma boa voz e tudo, está lá no ambão falando: balança o folheto,
e canto glória, aí balançando o folheto, e passa a câmera assim nos rostos das pessoas e tudo aí balançando o folheto, mas parece gente alienada, né? Assim, nem sabe para quem estão balançando o folheto, mas estão balançando aí, né? E a catequese e tudo me dá pena, porque são pessoas informadas, começando do padre, né? A todas as pessoas, entendo que na rádio e televisão não podem ter momentos de silêncio, mas existem outras formas de preencher esse tempo e participar, movendo o folheto, né? Participar, né? Vai acabar com o braço cansado e a alma vazia, né? Então é necessário entender aquilo que se está celebrando, é muito melhor compreender, vai ser muito mais rico, muito mais válido, muito mais, enfim, enriquecedor, né? Frutuoso, entender aquilo que se está celebrando, entender os textos que o padre está lendo, né? Essa é a verdadeira participação ativa e não simplesmente a gestualidade, não simplesmente Exterioridade. atos exteriores que manifestem a sua participação ali. Exatamente, exatamente. Se você compreende aquilo que está escutando, você sente algo especial, né? E isso envolve todo o seu ser, sua inteligência, sua vontade, né? E toca lá onde deve tocar, que é o seu coração, né? Para que você ame. Ninguém ama aquilo que não conhece, então quanto mais você conhecer, mais você saber daquilo que você está fazendo, né, em todas as missas, muito melhor você vai valorizar tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você faz, porque a oração é uma ação, né? Implica toda a inteligência, a vontade, todo o seu interior também, não só o seu exterior, estar de joelhos, né? Mas aquilo que você fala, aquilo que você leva no seu coração também é oração. Então, todo o seu ser participa na Santa Missa. Teve uma moça que disse assim: sou do rito bizantino, igreja ucraniana, é belíssimo. O iconostas ajuda a meditar a divindade da liturgia. Exato. Gabriel, realmente a liturgia bizantina é fantástica. Devemos aprender muito deles, né? Não só de todos os seus ritos, mas todo o conteúdo, a densidade teológica que tem. Os ícones são livros, né, pintados, todos os detalhes aí falam, né, como se identifica a Cristo, que é o único que tem a auréola com uma cruz, né? É incrível, a cruz está centrada nos olhos dele, tudo tem sentido aí, né? Suas mãos, os seus dedos, tudo fala, é impressionante. E é isso, porque antes as pessoas não podiam ler, né? Não podiam ler a Bíblia, não podiam ler livros de catequese. Então as pinturas nas igrejas, as imagens eram a catequese que elas tinham, né? Elas olhavam e aprendiam e recordavam os mistérios da nossa fé, né? Tem uma pergunta aqui e eu já faço até uma outra a partir dela. O Tales diz assim: como uma pessoa pode ser catequizada se ela quer entrar na igreja, mas sabe que lá não tem bons catequistas? E eu até coloco isso também na própria celebração, não é? Às vezes a pessoa leu a instrução geral do missal, leu as normas litúrgicas, mas às vezes percebe que ali não se respeitam, às vezes, o silêncio, se cantam músicas que não tem nada a ver com o momento específico. Como resolver tais situações, padre? É urgente. Eu acho que no Brasil, dizem que o Santo Padre disse isso quando ele foi no Brasil em 2013. Ele disse: a urgência no Brasil é a formação. E eu sou convencido disso cada vez mais, né? Esse analfabetismo funcional que nós estamos vivendo é grave, não é? E é urgente preparar bem os catequistas. Acho que a CNBB deveria, nessas assembleias, no lugar de falar do iodo do sal, ou da água, do ar, da terra, que fale sobre a catequese, né? E preparem bem os catequistas, façam esses subsídios eficazes, né? Não que tenham aí ideologias, promover aí, formar a sindicalistas, mas a falar da doutrina católica, né? De mostrar que realmente está presente aí em todos os sacrários da terra, de preparar as pessoas para compreender tudo que nós temos, também a liturgia. Eu acho que a liturgia vai ser a catequese das catequeses, porque a maioria dos fiéis católicos hoje, o único contato que tem com a fé católica
sem ser a sua oração em casa, no íntimo do seu coração, no silêncio aí, nas portas fechadas do seu quarto, quando sai em público, é a Santa Missa, não é? Então é necessário compreender aí, começar por aí, todos os elementos da missa, todas as orações que tem, todo o seu calendário litúrgico, toda a sua dinâmica, é necessário compreendê-la, né? E isso passar às crianças. Padre, os jovens não vão à missa, as crianças depois da primeira comunhão desaparecem, o máximo a crisma, né? Depois só volta para o casamento e quem sabe funeral, né? Então, como a gente faz? Temos que colocar a bateria para atrair os jovens, temos que colocar guitarra, temos que fazer rock com as músicas católicas, estilo rock, para atrair. O padre tem que colocar uma casula com Batman, né, para as crianças irem lá, e com uma pistola, como fizeram no México, né, jogar água benta e ter aí o Superman, o Batman. Não é necessário, né? Se as crianças já com 7 anos começam a compreender muitas coisas, né? Antes a primeira começo a fazer com 7 aninhos. Então, se desde aí começar a ensinar elas as coisas como são, elas vão criar um amor, não é? E ensinar desde o amor, não pelo temor, né? Se não vão à missa, vão para o inferno. Assim era a minha catequista, né? Chegava na segunda-feira, aula de religião, a irmã falava, levanta a mão quem não foi à missa. Aí a gente levantava a mão, vão para o inferno. Então, mais que ter amor ou temor para ir à missa, a gente fala rebelde com Deus, né? Que Deus tão cruel, né? Eu me lembro que Santo Agostinho, no livro Confissões, ele diz que quando ia às missas de Santo Ambrósio, que ouvia aqueles cantos, as lágrimas rolavam pelo seu rosto. E às vezes não lágrimas de tristeza, como em algumas liturgias que nós podemos ir, que às vezes homilias mal preparadas, liturgias bagunçadas, são lágrimas às vezes de tristeza que nós participamos às vezes. Com certeza o senhor já participou, eu também, e tantos outros irmãos por aí afora. Sim. Ver Nosso Senhor maltratado aí, a liturgia toda desfigurada, realmente dá uma tristeza, é uma revolta até, né? E eu compreendo e sou solidário com muitos dos católicos que sofrem esse tipo de agressão, não é? Como o Davidson falava de Dom Henrique Soares, em algum momento ele dizia que Dom Henrique dizia que a liturgia não é nossa, não temos direito de mudar. E antes de Dom Henrique já dizia a mesma igreja, né, com 2004, saiu um documento sobre os abusos litúrgicos, e no número 11 e 12 fala sobre isso, diz, as pessoas têm direito, os fiéis têm direito a ter uma liturgia bem celebrada, não é? Então você entra na igreja, você tem o direito de ter uma liturgia bem celebrada e de ver, experimentar como Santo Agostinho, essas lágrimas caírem dos seus olhos de tanta emoção, né? Da beleza, da riqueza daquilo que é nosso, né? Nossa, a liturgia é de todos nós, né? Não é do padre, não somos catequistas, não é da equipe de liturgia, não é daquele tipo de cultura, não é? Agora, com a desculpa da enculturação, até, não sei como chamar, né? Umbanda tem dentro da missa, né? As baianas entram aí, e os tambores e tudo, como se estivesse num centro de Umbanda. Isso não é a liturgia católica, né? Isso é outra religião, não é a nossa. Então devemos celebrar exatamente como celebra a igreja, não é? E como Santo Agostinho chorou, naquele momento nós devemos chorar também, não é? De tanta emoção, porque aquilo que recebeu nós devemos receber também. Então ninguém tem o direito de deturpar aquilo que é nosso, não é? Porque não é deles, é nosso. Até churrasco em missa já teve, como às vezes nós já vimos, infelizmente. Sim, impressionante. Eu lembro de ir era uma novena, era uma paróquia de religiosos, um seminarista, que nem diácono era, com calça jeans e camiseta polo, estava de zombão rezando essa novena, mas tinha um Santíssimo exposto, e no final das orações, ele assim como estava, pegou alguma toalha, alguma coisa assim, um pano branco pequenininho, enrolou as mãos, pegou o Santíssimo e fez 3 cruzes, né, que é reservado aos bispos, e assim como ele estava, ele deu a bênção com o Santíssimo, né? E os livros dizem toda outra coisa, então
e nem tem poder para abençoar, né? Enfim, tudo errado. E o pároco estava na sacristia lá, não sei por que não saiu. Então, estamos... e não faz muito tempo isso, né? É Senhor, bastante triste. o senhor mencionou um documento da congregação para o culto divino, é o Redemptionis Sacramento, não é? Exatamente. Eu vou até ler o número 12 para aqueles que estão Por nos favor. assistindo. Diz o seguinte: por outra parte, todos os fiéis cristãos gozam do direito de celebrar uma liturgia verdadeira, especialmente a celebração da Santa Missa, que seja tal como a Igreja tem querido e estabelecido, como está prescrito nos livros litúrgicos e nas outras leis e normas. Além disso, o povo católico tem o direito a que se celebre por ele, de forma íntegra, o santo sacrifício, conforme toda a essência do magistério da Igreja. Exatamente, exatamente. Devemos colocar em pedra esse parágrafo e colocar na porta de todas as igrejas e fazer com que os sacerdotes e seminaristas todos repitam de cor, né? Repetir todos os anos. E o bispo dizia aí com o clero, né? Repitam comigo, até que de cor passe a prática, né? E realmente é assim, é um direito das pessoas, né? É um crime que nós cometemos contra elas quando a gente dá aquilo que eles não devem receber, né? E desfigurar assim a liturgia. O Papa Bento, quando foi no Brasil em 2007, no Pacaembu, dizia, né, aos jovens que estavam aí, queridos jovens, se vocês vivem a fé, né, de forma autêntica, esse será o grande proselitismo que vocês podem fazer, né? Então, a gente vê quantos irmãos nossos católicos abandonam a fé católica e vão para as igrejas evangélicas e outras religiões, ou até abraçam muitos jovens o ateísmo, né? É justamente por isso, porque nunca receberam aquilo que era de direito deles receberem, né? A missa bem celebrada, uma catequese bem feita, não é? Apresentar a eles os santos. Temos esse tesouro enorme dos escritos do santo, da vida do santo, esses exemplos extraordinários. E a igreja renova cada vez que canoniza um, né? Tivemos o Carlos Acutis, até Facebook o menino tinha, né? Então, santos atuais, não é? E como é possível que não são conhecidos? E quando a gente conhece a vida de algum deles, né? Ou até convive com eles, antes de chegarem à santidade, obviamente, né? Quando são santos aqui entre nós ainda, quantas maravilhas fazem, quantas conversões fazem, né? E quantas afirmações da fé faz, quando nós conhecemos aquilo que é nosso, não é? Que recebemos pelo batismo esse tesouro. Então não podemos... E aí participam todos, né? Não só a igreja deve dar as catequeses, obviamente parte de nós, os sacerdotes da igreja, mas também os pais, né, que receberam a catequese deveriam serem capazes de transmitir. Por isso no batismo, uma das perguntas que faz é essa para os pais e os padrinhos, né? Por isso na ausência dos pais tem os padrinhos para que ninguém deixe de evangelizar, né? De catequizar ao seu filho que acaba de nascer. Então é uma obrigação também, né? A primeira catequese recebe em casa o exemplo de ir à missa e tudo isso. Por isso, queridos pais, vivam com intensidade a fé de vocês, conheçam ela. Se vocês sentem que não conhecem bem, consigam aí um catecismo e leiam, não é? Agora existem 1001 vídeos aí, tem o Padre Paulo Ricardo que tanto catequiza. É acessível a todos a catequese hoje, né? Mais que nunca. Temos a obrigação de conhecer a nossa fé, né? Que recebemos como herança também. Padre, o senhor como mestre em liturgia, quais seriam as principais dicas que o senhor daria para os sacerdotes, antes de mais nada, e em seguida para aqueles que auxiliam na celebração, as famosas equipes de liturgia? Então, o que eu aconselho é partirem do que a igreja disse, né? Então, pegar aí Sacrosanto Concilium, ler com calma, né? Parágrafo por parágrafo, comentar, não é? Aí já tem uma boa base para entender e para deixar-nos guiar, né? Pela igreja, né? Temos que caminhar com ela. Ela é a nossa mãe, né?
como mãe e mestra, nos ensina e renova os seus ensinamentos, né, com documentos que vão aí relembrando a todos nós o que se deve fazer, né? Depois pegar a instrução geral do missal romano, as equipes de liturgia devem ser o vademecum, né, a guia, o manual deles de como fazer. Lembro uma que participava também dessa equipe de liturgia e tudo, e disse, mas a missa não é ceia? E não sei quem falou, então. E o sacrifício nada, né? Falta de formação. E está tudo escrito aí. Pegar a Sacrosanto Concílio, pegar a instrução geral do missal romano. Existem vários livros também, né, de liturgia. A CNBB mesmo publicou um livro interessante também sobre os elementos essenciais da liturgia. Uma tradução que fez aqui desde um autor aqui na Itália. E aí tem tesourinhos que estão aí acessíveis a todos. Não são livros grossos nem nada, são de poucas páginas, onde se pode reunir e aprender, né? Então, mais que a formação litúrgica seja um momento para prepará-la, convido a todos a conhecê-la antes de prepará-la, né? Outra fonte também muito acessível é o Catecismo da Igreja Católica, né? Na quarta parte, onde fala da liturgia dos sacramentos, aí tem vários números também que resumem toda a doutrina católica sobre a liturgia e os sacramentos, né? Então vale a pena voltar a esses livros e a igreja, sabendo que, como o catecismo, acho que não dá para ver aqui atrás, mas é grosso, então fez o compêndio, né, que é um livrinho menorzinho assim, com perguntas e respostas, que também resume o resumo da doutrina, que é o catecismo. E então, em 2 frases em cada pergunta, tem aí resumido, mastigadinho e claro tudo o que devemos saber sobre a liturgia. Então, tem vários meios para aprender, né? É só ter boa vontade também e buscar as fontes originárias da liturgia, né? Uma outra que o senhor pudesse fazer até mesmo um comentário é acerca do silêncio dentro da liturgia, que é uma condição sine qua non para ouvir a voz de Deus, que hoje é tanto barulho que às vezes nós queremos trazer para as nossas celebrações aquilo que é 1000 vozes lá fora. Exatamente, né? Jesus mesmo disse que ele que quer rezar, pois vai no silêncio do seu quarto, né? Fecha a porta e reza. E o primeiro quarto nosso é o nosso coração, o nosso interior, né? E para entrar aí dentro é necessário fazer o silêncio. Por isso, na reforma da liturgia, foi pedido que fizesse silêncio. É interessante que antes da reforma não se pedia para fazer o silêncio e se fazia, porque muitas orações eram em silêncio, né? E as pessoas estavam na igreja em silêncio. Antes, se alguém falasse, fizesse algum barulho assim, já olhava um pouco estranho, né? Porque rompia toda a sacralidade do ambiente, né? Era proibido falar dentro da igreja. E, obviamente, não tinha ninguém afinando o violão, nem a guitarra, nem a bateria, ensaiando as músicas antes da missa, né? Então, existia um silêncio. E durante a missa também, porque como o padre estava lá, né, de costas para o povo, na verdade estava olhando, estava voltado para Deus, na mesma posição de todos. E já existia um silêncio já dentro do rito da missa, né? Já existia o silêncio já próprio. E com a reforma tem que colocar como norma agora, né, o silêncio. Então antes não se pedia e se fazia, e agora se pede e não se faz, né? É interessante isso. E pede o silêncio. O silêncio é uma ação, a ação de não falar nada, a ação de não fazer nenhum barulho, a ação de ficar quietinho, né? E o sacrifício que se faz para estar quieto, né? E onde também abrimos, assim, através do silêncio, os ouvidos, né, da nossa alma, do nosso coração, para que fale o Espírito Santo, né? O Espírito Santo atua dentro da liturgia, né? Pai, Filho e Espírito Santo que atuam aí. Todas as orações são feitas ao Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. Então, a Sagrada Escritura, quando é lida, né, o Espírito Santo atua aí nos nossos ouvidos para escutar, nos ouvidos da carne e nos ouvidos do coração para interiorizar, né? Por isso, depois das leituras, algum silêncio também, depois da homilia, né, que é a explicação das leituras,
não é, e a atualização delas na nossa vida, depois um silêncio, né, para interiorizar tudo aquilo que nós escutamos, né, seja da proclamação da palavra, seja da pregação do sacerdote, né, do bispo, e depois o silêncio dentro da oração eucarística, né. É uma tristeza ver que só no nosso Brasil existem essas respostas durante a oração eucarística, eles desgraçadamente cantam ela, e às vezes repetem, né, com a ajuda da bateria e tudo isso. Então se quebra totalmente a sacralidade do momento, dos momentos, que é a oração eucarística, o coração da liturgia, né, onde o Espírito Santo baixa sobre o altar e transforma o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Então, aí está o momento da sacralidade. Alguém dizia aí que algum padre cantava, né, durante a consagração. Se não canta a consagração, que você pode cantar o texto, né, muito solene, muito lindo. Papa Bento cantava na missa crismal da Quinta-feira Santa, né? Obviamente em latim. E então, sim, você pode cantar para dar uma solenidade, né, uma sacralidade a essas palavras tão sagradas, né, que são as palavras de Jesus na última ceia. Mas eu vi uma vez, e acho que é isso que alguém aqui que escreveu se refere, que canta outras coisas, né? Porque é o momento dos momentos, é o momento do padre brilhar, porque está todo mundo aí atento ao altar, né? E é um momento mais sagrado, então é o momento dele. E vi uma vez, estive presente no presbitério e tudo, quando um padre canta, que ele se colocava assim de lado para cantar aí com o microfone e pedia música aí para a banda, e uma hóstia enorme assim, levantava e tal, cantava, depois ele saiu do altar e foi lá para frente continuar cantando. Então deixou Jesus aí, interrompeu a oração da consagração, uma coisa absurda, né? Totalmente absurda. Isso não é católico, isso não é nosso, isso é dele. Roberto pergunta: o silêncio pode ser compreendido como a atividade do fiel na celebração? É uma atividade, sim. É uma ação. O silêncio é uma ação, né? De não dizer nada. Mas uma omissão, né, de dizer alguma coisa. Mas é o sacrifício que você faz de não falar nada. E dentro do silêncio, não um silêncio onde você se desliga e dorme, né? Não um silêncio para dormir e apagar, né? Um silêncio onde você vai trabalhar internamente, né? E deixar com que o Senhor trabalhe internamente de você. É um silêncio muito, como diz aqui em espanhol, empenhativo, né? Que implica uma ação interior, né? Você vai trabalhar por dentro, você vai falar por dentro. Você vai falar com Deus diretamente, né? Através da oração. É uma oração o silêncio também. E, por exemplo, um lugar onde a liturgia pede fazer um silêncio onde todos participam ativamente, é a coleta, né? Então o sacerdote fala, oremos. A coleta é a oraçãozinha que faz antes das leituras, né? E faz um silêncio. Então, no lugar todo mundo fala, olha, padre, reza pela minha vovozinha que está doente, reza por mim que eu preciso, reza por... Cada um vai falando, e tem 3.000 pessoas na missa, 3.000 vão falar, porque cada um tem 1 ou 10 intenções, né? E então, no lugar de todo mundo levantar, olha, reza, reza, então, esse silêncio aqui recolhe, coleta, né? Que recolhe todas as orações, as intenções das pessoas, no silêncio, pois o sacerdote abre os braços, acolhendo tudo isso, e eleva ao Pai, né? E termina a oração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aí já nos sentamos para as leituras, né? No mesmo depois da comunhão, essa oração de ação de graças, né? O texto das orações é sempre ação de graças pelo sacramento recebido e que se transforma em nós em frutos, né? E aí coloca que frutos está pedindo de forma específica. E então oremos o silêncio para que todo mundo agradeça e peça. E faz a oração, né? Depois conclui. Então é algo muito ativo, realmente é muito, muito ativo esse silêncio. E é necessário também, né? Uhum. Uma pergunta que na verdade é de um dos nossos seminaristas aqui, que gostaria que o senhor comentasse, assim, ou fizesse breves palavras a respeito do desenvolvimento litúrgico da posição ad orientem. Ah, é belíssimo. Foi o tema do meu trabalho, do TCC de teologia, né? E parto da história, né, um pouco, porque todas as religiões monoteístas têm uma direção de oração, né? E nós, como somos monoteístas também, o Deus uno e trino, também temos a nossa orientação litúrgica, né? Os judeus se dirigiam para o Templo de Jerusalém,
Mesmo destruído e tudo, só tem os muros aí das Lamentações. Até hoje eles se dirigem, as sinagogas são orientadas para o Templo de Jerusalém. Os muçulmanos, por exemplo, têm a Meca, né? Então eles colocam o tapetinho e se dirigem para a Meca e se prostram aí para rezar, né? Várias vezes ao dia. E nós católicos também temos a nossa orientação, que é o Oriente. De fato, quando estavam em Jerusalém, ainda comunidades cristãs, no início, se dirigiam para o Monte Sinai, né? Onde o Senhor teve a ascensão aos céus, porque o anjo disse, depois que Jesus subiu aos céus, desapareceu entre as nuvens, dizia, assim como vocês viram ele subir, ele há de voltar uma segunda vez, né? Então, nessa esperança da vinda do Senhor, se dirigiam para aquele monte, né, as orações, esperando com que ele voltasse. E nós também, então todas as igrejas deveriam, e no início eram orientadas, por isso o sacerdote sempre celebrava na mesma posição do povo, para que todo sacerdote e assembleia se dirigissem na mesma direção nas orações. Mas, padre, na Basílica de São Pedro, nas 4 basílicas de Roma, né, Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo Extramuros, e outras basílicas também, ou igrejas, tem o altar olhando para o povo. Então, em Roma, como funcionava isso? Não, porque o Oriente está na porta. Porque de manhã cedo, se vocês visitam a Basílica de São Pedro, por exemplo, na manhã, vão ver uma forte luz que entra pela porta e os vidros e vitrais que tem em cima da porta, né? E ilumina todo o corredor central. E Santo Agostinho, século IV, dizia que em Roma, na hora da consagração, né, o padre dizia corações ao alto, o nosso coração está em Deus, em latim era sursum corda. Então a assembleia se girava para a porta, se colocavam de costas para o altar e dizia habemus ad Dominum, né? Temos o Senhor. Essa seria a tradução literal, né? Levantemos o coração, sursum corda, temos o Senhor. Então se giravam, temos o Senhor por quê? Porque o sol que entrava pela porta é o símbolo do sol invictus, que é o Cristo, né? O Cristo ressuscitado, o Cristo triunfante, o nosso verdadeiro sol, né? Que ilumina tudo. Esse é Jesus. Então, por isso, o Oriente, onde nasce o sol. Por isso, sempre as igrejas eram construídas orientadas para o Oriente. Seja a porta, onde o altar, nesse caso, estava dirigido para a porta, sejam todos na mesma direção, olhando para a ábside, né? A parede do fundo da igreja, onde aí tinha a cruz e tudo, né? Então, sempre essa orientação. E o Papa Bento, naquele livro Introdução ao Espírito da Liturgia, fala sobre isso, a orientação litúrgica, que devemos resgatar essa teologia que está por trás da orientação. E ele fala, agora como fazemos? Que todas as missas agora colocaram um segundo altar depois da reforma litúrgica, que não era obrigatório, né? Seria conveniente nas novas construções, não que todas as igrejas deveriam construir um segundo altar, né? E como fazemos, então? Que coloque a cruz entre o sacerdote e o povo, de forma que todos nos orientemos para a cruz, né? Centro da celebração, no altar. E assim está a rúbrica do missal, né? Tem uma cruz sobre ou junto do altar. Geralmente juntos, muitos interpretam como uma cruz processional, se coloca num ladinho, né? Senão fica muito alto aí e desproporcional, né? Se fosse colocado no centro. Então, se coloca a um lado, ou algumas cruzes são penduradas assim desde o teto, né, sobre o altar, ou a cruz mesmo apoiada sobre o altar materialmente, né, assim, como um pezinho sobre o altar. Aí é a nossa orientação, né, sempre Cristo. Por isso tem essa teologia por trás, né, histórica e teológica. Tem uma pergunta aqui do Tiago, ele diz assim, como podemos mostrar aos protestantes a importância da liturgia para a cristandade? Aos protestantes. Eu aconselho muito esse livro de Scott Hahn, A Ceia do Cordeiro. É um livrinho pequenininho, uma joia, precioso, porque ele era protestante e se converteu assistindo, né, uma Santa Missa. Porque ele viu toda a Sagrada Escritura aí, tudo o que o padre dizia, ele falava, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, está na Bíblia, ou seja, é a Bíblia celebrada. Além da presença do Senhor na Eucaristia, porque eles dizem, né? A teologia protestante luterana não concebem
a transformação do pão e no vinho no corpo e no sangue de Jesus, para eles tem a consubstanciação, né? Não a transubstanciação. Ou seja, Jesus está aí apertadinho entre as fibras do pão, enquanto dura a celebração. E depois que termina, então Jesus vai embora e volta a ser só pão, e pode colocar aí na despensa, no armário, onde vocês quiserem, né? E de fato, os pastores, quando vão celebrar aí a ceia, acho que eles chamam assim, falam, isso representa o corpo de Cristo, né? Não falam isso porque não tem força, não tem nada para fazer, para dizer essas palavras, né? Então, é muito interessante esse aspecto. Então é isso, eles têm só a Escritura, nós temos a Escritura, a tradição e o magistério. A missa que nós celebramos vem dos apóstolos, os apóstolos aos seus sucessores, os padres apostólicos, né? E temos documentos nossos dos primeiros séculos, ali daqui, que é do primeiro século, onde narra a Eucaristia, né? Como se celebrava, alguns elementos que temos até hoje na nossa missa. Por isso, São Justino, o relato que está no Catecismo. Exatamente, São Justino no segundo século, no terceiro século. Então, temos essa antiguidade e essa tradição, né? Por exemplo, a missa, o rito Sírio-Malabar, na Índia, foi fundado por São Tomé Apóstolo, que chegou aí para evangelizar, e ele celebrava a Eucaristia e ensinou eles a celebrarem. Por isso, a liturgia deles é muito próxima aos apóstolos, porque foi ele o iniciador, né? E vem toda essa tradição, né? Então a igreja não foi criada ontem, não é? Ela tem toda uma história que toca até hoje em nós, né? Ontem e hoje. Por isso, essas diferenças, né? E os evangelhos têm o culto deles, não é celebração. Em algum momento tem Eucaristia, mas é puro pão, porque não tem tradição, não tem nada, não tem imposição de mãos, né? Se a gente pega esse pastor e outro pastor e o pastor não tem uma sequência, né? Que toca nos apóstolos, que por sua vez estiveram na última ceia com Jesus, não é? Fazer isso em hora de mim não ressoa nos ouvidos deles, nos nossos sim. Então não tem nenhum valor, só a oração do povo que está aí com muita fé, tadinhos, né? Que se deixam levar por eles. Duas perguntas um tanto quanto polêmicas. A primeira, com relação às palmas dentro da missa, e a segunda, do uso do latim na celebração. Então, as palmas, né? Não estão prescritas, nenhum livro litúrgico pode colocar de cabeça para baixo, não vai cair nada que diga que tem que bater palma, né? Na liturgia católica. Tristemente para os que gostam de palmas, né? Mas, claro, existe o aspecto de festa, né? Festa porque é a nossa salvação, né? A bateria está acabando aqui, deixa eu só trocar. Então, dentro dessa festa, dentro da festa existe a alegria, e dentro da alegria existe a celebração, né? Então vamos celebrar com alegria e vamos bater palma, porque nas festas a gente bate palma, no aniversário é sagrado bater palma, a gente canta os parabéns. Mas na liturgia, como eu disse, é calvário, né? Além de festa também é calvário, temos que juntar esses dois sentimentos, né? Essa sobriedade litúrgica, e o rito romano é muito, muito sóbrio, né? Se a gente for comparar com outros ritos, é bem sóbrio o nosso rito romano. Sóbrio no sentido de que ele não é extravagante, não é? E não cheio de repetições, e não é uma missa de 3, 4 horas, né? Apesar de algumas sim chegam a ser umas 2, 3 horas, né? As missas das ordenações. Eu penso nós legionários, quando fazemos ordenações de 30, 40, a missa dura 3 horas, porque fazer todo o rito de ordenação com os 30 é bastante longa, né? Mas passa rapidíssimo, é tão maravilhosa que a gente nem sente. E então as palmas não encaixam. Mas, obviamente, em momentos muito precisos, por exemplo,
E quando são apresentados os novos sacerdotes, aí sim se aplaude, porque a alegria do povo de Deus a receber esses jovens que se consagraram totalmente a Deus através da ordenação, né? A ordenação de um bispo, mas é um momento preciso e particular, né? Na Basílica de São Pedro, anos que estou aqui, e só vi uma vez um aplauso. Um aplauso bem comprido, que graças a Deus recebi esse presente de estar lá presente, que foi a última missa do Papa Bento como Papa, né? A missa da quarta-feira de cinzas, que ele, por tradição, celebrava na Basílica de Santa Sabina, muito antiga, e naquele ano era tanta gente que queria estar nessa missa que não ia comportar. A gente ia derrubar as paredes para poder participar dessa missa. Então, por bem da Basílica Antiguíssima de Santa Sabina, foi feita na Basílica de São Pedro, né? E foi um aplauso muito emotivo. E o Papa Bento, grande teólogo, grande amante da liturgia, o que ele fez? Depois de 10 minutos de aplausos de pé e tudo, que não queríamos terminar nunca, uma forma de agradecer a ele, né, os seus anos de pontificado, os seus estudos, todo o seu trabalho como sucessor de Pedro, como teólogo, como católico. Aí ele disse, grazie, oremos. Assim ele cortou todo e voltamos à oração, como diz, estamos na igreja, né? Que não tem que ficar fazendo show aqui dentro, né? Mas se a gente vai num show e tudo, num forró, a gente bate palma, a gente canta, a gente pode ficar feliz aí, porque não tem problema, é um lugar que não é sagrado, né? Então não podemos tirar a sacralidade da igreja. Uma coisa que eu desde pequenininho percebi e vejo como uma missão de vida, né? De proclamar ao mundo que resgate o sacro. Né, as palmas e tudo, ela diminui o sagrado. Hoje as igrejas parecem auditórios, né? O sacrário está numa capelinha assim do lado que ninguém vê, tem que entrar lá para rezar, encontrar Jesus na Eucaristia. As bancas nem tem genuflexório, muitas delas são poltronas, e às vezes até bem confortáveis, né? De vermelho e tudo, com almofadas. É um auditório aquilo, né? Então, e tudo isso contribui fortemente a transformar o templo de Deus, as igrejas, em auditórios. Né? No auditório a gente aplaude, no auditório a gente vê um show. Né? Então o padre, no lugar de ele oferecer o sacrifício, ele está aí apresentando um show. Né? Por isso as ideias de, no lugar de proclamar a palavra de Deus, se faz encenações, né? Para que as crianças, os jovens tenham mais atração para escutar ou aprender das Sagradas Escrituras. Né? Então, as palmas, na minha opinião, a igreja não se pronunciou oficialmente sobre isso, não tem nenhum documento escrito proibindo as palmas, mas não tem nenhum lugar também escrito que se deve bater palmas, em nenhum lugar, em nenhum rito, de nenhum modo. Significa que a igreja não quer que se faça, a igreja oficialmente, né? E isso não ajuda a promover o sacro. Né? Saímos e aplaudimos, né? Não tem nenhum problema. Então, eu aconselho vivamente a não fazê-lo. E outra coisa que... Além do mais, padre, se fica essa emotividade toda dentro da missa, a todo e qualquer momento de palmas, de efusão, de expressividade, nós perdemos o mistério. Nós perdemos a essência de ouvir a voz de Deus, do silêncio, da contemplação do mistério que está ali sobre o altar. Exatamente, sim. A gente tenta deixar as coisas mais explicadas, mas a gente acaba desfigurando elas, né? Tem uma pergunta aqui de uma irmã que ela disse assim, que ela já pergunta há muito tempo, senão eu acabo me esquecendo. O Pai Nosso na missa deve ser rezado com as mãos levantadas? Que é uma polêmica, não é? Que existe. Exatamente, sim. Eu também, desde pequeno, vi essas coisas, mas obviamente não está prescrito. Antes também não existia isso. E a igreja não pede que se una as mãos. E em algum momento também tinha essa música sertaneja, né? De vamos usar as mãos, vamos usar as mãos. Isso está errado. Não existe um canto para introduzir o Pai Nosso. Existe um que é o texto, né? Mas geralmente só se canta em latim. Esse Precepi Salutaribus Moniti,
Tem algum CD do Papa João Paulo II cantando isso, né? É, mas não deveria juntar as mãos, não deveria fazer nada. Cada um reza tranquilo, Pai Nosso. É uma oração extremamente importante, porque é a oração que o Senhor nos ensinou, não é? Então deve ser reverenciada e rezada com todo o fervor. E evitar esse tipo de movimento, que ao final distrai, não é? Ao final distrai. Então, se eu estou do lado da menina que eu quero namorar com ela, me dá a mão, fica bem contente, né? Então, esse tipo de coisinhas aí distrai mais que ajuda ao fervor. Outra coisa é estar dentro de casa e como família unir as mãos para rezar, né? Mas é um pouco de superstição, né? De passar forças um pelo outro, alguma coisa assim. Então, melhor existem outras formas de nos unir que, que tocasse fisicamente dentro da liturgia, né? Tem o abraço da O senhor, paz, essas o coisas. senhor falou de superstição, eu me lembro de muitas missas que eu participei, que o padre mandava as pessoas darem as mãos, aí todo mundo dava as mãos, aí quando chegava no amém, aí todo mundo amém, e apertavam as mãos. Pois é, então esse tipo de coisa não tem que tratar as pessoas como idiotas, né? As pessoas são inteligentes. Pessoas estão aí que tem cérebro lá dentro, né? Então, melhor diga alguma mensagem, alguma coisa que toque no coração delas, que busque fazer com que elas transformem suas vidas em Cristo, mais do que falando bobagem e tratando como retardados, né? Eu acho que é E um crime aqui que a gente também, faz. e aqui também entra a questão do parabéns, que se tornou tão comum dentro das nossas celebrações. Sim, eu lembro de uma paróquia que eu tenho muito carinho, onde no aniversário do padre, né? Sempre tinha algum aniversário de alguém importante, não sei que histórias. Depois da missa, o padre descia, no lugar de fazer a procissão de saída, ele de casulo e tudo sentava na primeira banca, e como nas igrejas agora tem esse bendito, é, essa tela do projetor, né, a projeção, né, então o padre sentava e mostrava um videozinho, mostrando, aí apagava as luzes da igreja, né, para mostrar o vídeo das fotos do padre, durante o ano, aniversário do padre, aniversário de ordenação do padre, e acaba sendo um auditório realmente, né? Todo mundo vendo o filminho aí. Uma vez fizeram comigo, imagina, no final da missa, falou, padre, pode sentar aqui? Falei, o que aconteceu? Não, senta aqui, padre. Ah, então, como estava de visita, né, ia embora no mesmo dia, mostrou um vídeo da minha ordenação, né, que estava na internet e tudo, e aí me vi aí, né? Super sem graça, porque não era o lugar. Mas é o carinho das pessoas, né? Não fazem isso com maldade nem nada, tudo o contrário, uma excelente, belíssima, boa intenção. Mas é necessário a catequese, né? A catequese e é interessante, né? Porque a gente quer adaptar tudo a nós, né? Fazer da igreja uma casa, fazer da igreja nosso auditório, fazer da igreja nossa lugar de aniversário, a nossa celebração, adaptar a nossa cultura, nosso sentimento, né? As nossas exigências, mas existem formas de fazê-lo, né? Perguntar realmente se a igreja, que não é só nós aqui, mas é a igreja universal, né? Somos católicos, o nome católico é dizer universal. O que a igreja pede? Então, é necessário ter essa ciência, essa consciência de que a liturgia não é nossa, é da igreja, né? E não custa nada ir no Seria auditório e no salão Seria até mais viável que ali mesmo, no momento do Oremos, o padre tivesse essa caridade. Olha, como intenção de ação de graças, vamos rezar por fulano de tal que está aniversariando hoje. Melhor do que fazer toda essa efusividade no final e colocar a pessoa no centro. Não, o centro é Cristo. Né? Teve uma irmã exatamente. até que perguntou, eu posso escolher não participar desse momento de parabéns? É simplesmente, vamos dizer assim, esperar o momento terminar, receber a bênção, fazer ação de graças e partir para casa. A gente também não precisa cair em atitudes extremistas, não é, padre? Sim, não podemos também ser rígidos nem nada, porque temos que acolher as pessoas, né? E é uma caridade pastoral também celebrá-las. Então, o que eu diria, dado que somos sensíveis a essas coisas, dentro da liturgia, obviamente, a liturgia é a liturgia, é algo sagrado, não se brinca, não se toca, né? Então, depois da missa, depois da bênção final, então faz alguma homenagem e tudo, né? O mais sóbrio possível, no lugar de bater palmas, a gente reze por elas, uma Ave Maria e tudo isso, né?
dá um abraço e vai embora, mas já depois que termina a missa. Sempre buscando salvaguardar a sacralidade do lugar também, né? Mas se a missa é bem celebrada, se ela é levada com seriedade, não cabem esse tipo de coisas, né? Se é levada com seriedade, não cabem. Você vai a uma missa celebrada com seriedade, com amor, com dignidade, tudo, você não consegue introduzir outro tipo de coisa, né? Tal é a força. É impressionante. Eu fui celebrar uma vez um cardeal Sara numa paróquia. Ele chegou e o recolhimento dele, a seriedade dele, né, as expressões do seu rosto, o seu recolhimento era tão forte que vários dos padres que estávamos aí, vários dos que estavam para acolitar a missa e tudo, todo o serviço de acólitos e tudo isso, ninguém ousava a dizer nada. Todos queriam falar com ele, tirar foto e tantas coisas, nada. Todo mundo era consciente de que ele estava se preparando para a missa e nós também com ele, né? Um silêncio. E já, no final, depois da missa, ele veio, depois que tirou os paramentos, aí já se cumprimentou, pudemos conversar com ele, etc., né? Mas me impactou muito esse silêncio que ele impôs, sem fazer nada, sem nenhum esforço. Se recolheu, se vestiu e ficou aí quietinho. E nada usava a fazer nenhum barulho para incomodá-lo, né? Assim deve ser nós também, e também toda a liturgia. Então, em todo caso, depois da missa, faz uma homenagem, buscar fazer shows, aí, aplausos e bolo, e soprar velas, entrega algum presente, agradece e, no lugar de palmas, rezemos, né? Isso o padre pode orientar, né? A igreja. Basta ter essa boa vontade, esse desejo de catequizar. O padre ele é o catequista principal da igreja, né? E catequizar os catequistas, para que ensinem as coisas direitinho, né? E aqui em Roma vejo as irmãs que vêm comungar, né? As freirinhas vêm comungar e todas celebram comunga na mão, né? Os leigos aí, muitos deles, eu fui dar uma vez comunhão aos diplomáticos, embaixadores, tudo isso, na Basílica de São Pedro, e tem genuflexório para eles, né? Então eles se ajoelhavam, recebiam na boca de joelhos, impressionante. E as freirinhas estavam atrás deles, vinham com as mãos e recomungavam com a mão, né? Alguma chegou e ficou olhando para o Santíssimo, olhando para o Papa, né? Aí eu vi que ela não comungou, fui com ela, falei, irmã, tem que comungar, né? Aí o Papa olhou assim para ela, o seu Guido Marini também olhou, o que está acontecendo aí? Aí ela, no lugar de tomar assim e comungar, ela levou a boca, né? A hóstia na boca, assim, falei, nem uma banana come desse jeito, né? Então, então elas vão dar a catequese depois para as crianças, né? Para os adultos. Então, falo, que informação tem para poder formar outras pessoas, né? É um perigo. Então, temos que ajudar muito no tema da formação, é urgente. E, graças a Deus, hoje no Brasil, com muitas editoras novas, estão promovendo muito as catequeses, livros clássicos, né, da espiritualidade, da formação também, os clássicos da toda a espiritualidade católica, né, toda a literatura católica que nós temos, os santos e tudo. Estou muito feliz com essas iniciativas. Bendito seja Deus. Eu vou fazer uma última colocação, né, para não estender muito, que era a questão desta recuperação do latim dentro da celebração, padre. Qual é a sua importância? É realmente necessário a igreja ou ter espaços para o latim dentro da liturgia, com cantos? É possível isso? Será que não é muito retrógrado? Porque às vezes as pessoas têm essa concepção, mas vai colocar em latim, as pessoas não entendem nada, o que é que estão rezando, o que é que estão dizendo, o que é que o padre está dizendo. O que é que o senhor diria? Então, a língua da igreja e da liturgia, a massa é o latim, não é? É isso que nos une. E antes, quando as missas eram celebradas em latim, um padre poderia sair do Brasil e ir no Japão, na China, e celebrar a missa tranquilamente, porque é o mesmo missal, a mesma língua, né? A igreja em uma só voz celebrava, no rito romano, né? Sobretudo. E outros ritos também têm a sua língua litúrgica, né? O rito bizantino tem o grego, não é? O siríaco, nas famílias siríacas,
Essa é a língua litúrgica, que vai se perdendo cada vez mais, porque falta também a formação, né? De repente, tiraram essas línguas, o latim e o grego, das escolas. Então, ficamos mais longe delas que já estávamos. Mas o documento da reforma litúrgica, que pediu a reforma, o Sacrosanto Concílio, fala que se mantenha o latim, né? Na liturgia das horas. A liturgia das horas é, em exceção, rezadas em língua vernácula. Hoje pode encontrar os livros em latim para comprar, né? Então, está quase proibido, né? Se um bispo sabe ou um padre celebrar uma missa em latim, ele vai ficar muito bravo com ele. E se entende? Porque hoje já não se conhece essa língua, né? Sacrosanto Concílio sai também ao nosso encontro dizendo seria bom que se cantasse ao menos, né, algumas orações da missa em latim, em gregoriano, que é o canto da liturgia. Então, o que eu aconselho é que nas paróquias busquem distribuir um folhetim onde tenha o Glória, o Kyrie, o Glória, os Santos, o Agnus Dei, o Pai Nosso, em latim, para que não se perca isso, né? Para que uma Quem dera, pessoa não é, busque... padre? Se, assim como nós temos o nosso hino nacional, que nós cantamos com o peito estufado, ó salve a pátria adorada, quem dera se nós também cantássemos com o peito estufado aquele Pai Nosso, que é a oração do Senhor, não é? Quem dera se todos os católicos soubessem rezar, cantar a Salve Rainha, a Ave Maria, ou o próprio Pai Nosso dentro da missa, algumas partes fixas. Exatamente. E quanto nos ajuda, lembro que foi a Medjugorje e lá a língua é o croata. Obviamente, quem vai aprender o croata, né? E então a missa toda era assim, dava raro a gente escutar as leituras, mas o que nos unia aí a todos os concelebrantes que estávamos aí, porque não pode ter missas assim privadas lá, tínhamos a consagração. Nessa língua nos unia, porque somos de rito romano, né? E a língua do rito romano é o latim. E um padre, um diplomático, que agora é secretário pessoal do Papa, ele estava ajudando na anunciatura na Indonésia. Então ele dizia: padre, uma coisa muito interessante aqui é que uma vez por semana os paroquianos nos pedem a nós padres para celebrar a missa de Paulo VI, a missa reformada, em latim, porque eles estão tão longe de Roma e uma forma deles estarem próximos a Roma é celebrar a missa nessa língua, né? A língua da igreja. Então, achei muito interessante isso. Mas é uma tendência também dos jovens. Eu vejo aqui na minha comunidade, aqui em Roma, dos jovens. Mas eu sei por quê. Não só porque não conhecem tão bem a língua ou alguma coisa assim, mas é porque eles não acompanham a missa comunitária que não chegou para eles. Então, não buscam aí o missal para acompanhar a missa. Então, quando escuta tudo em latim, como não entendem, fica muito pesada para eles, né? E não gostam e tudo isso. Então, é uma pena. Mas deveremos retomar, né? Ao menos a nova sais, não sei se eu vi no missal italiano, acho que não encontrei, mas no missal em espanhol, ao menos o espanhol da Espanha, tem no missal algumas partes em latim, né? Porque foi isso que eles pediam aí, né? Para não perder, não podemos perder isso. Isso nos une muito a uma só língua. E é interessante que a gente queria e busca celebrar a missa na língua vernácula, na nossa língua e tudo, mas continuamos sem entender, não é? Pergunta para as pessoas, o que o padre acabou de falar aí? Né? Não entende, mesmo falando na língua deles, né? Então, é necessário uma formação ampla, e uma vez que entende, pode até mudar a língua, que não tem problema, porque já sabe que estão rezando aí, né? E, obviamente, o Pai Nosso todos sabem de cor, e a passagem para o latim é fácil. Eu lembro que eu era jovem e aprendi de cor o Glória e o Credo em latim, de tanto escutar os cantos gregorianos, né?
Então, acabei aprendendo, porque de tanto escutar. Então, onde se cantasse essas partes fixas em latim, ajudaria muito as pessoas a conhecerem, aprenderem, e cantar e rezar também nessa língua, né? E assim nos unimos, podem ir em qualquer lugar do mundo e podem rezar juntos. Padre Alexandre, chegamos ao final aqui, quase 1h30 de live, mas muito obrigado por sua disponibilidade, por estar conosco, disponibilizando aí um pouco do seu conhecimento litúrgico, da ciência litúrgica, nos levando a amar aquilo que é a fonte da igreja, que é a liturgia, que é a Santa Missa. Então, muito obrigado mais uma vez e nos abençoe, Padre. Não sei se o senhor quer deixar alguma palavra a mais, mas fique à vontade. Quero agradecer novamente, né, o convite, uma alegria imensa poder falar sobre algo que eu gosto, né? Sempre digo que quando eu vou falar de liturgia, quando eu falar alguma coisa, eu vou falar de liturgia, né? Pois é, as pessoas quando sabem muito de alguma coisa gostam de falar sobre isso, né? Mas como eu não sei falar não sei muitas coisas, eu falo do que eu gosto, né, de falar. Então, agradeço muito essa oportunidade de responder essas perguntas, de falar um pouquinho sobre esse grande tesouro que é a liturgia, né? É uma vocação dentro da minha vocação, buscar transmitir o pouco que eu sinto, né, e que eu sei dessa matéria, partindo sempre dessa grande urgência que nós temos, né, de todo o valor que nós temos em nossas mãos, ao alcance de todos, e o bem que se pode fazer a tantas almas com uma liturgia bem celebrada, porque na liturgia nós tocamos no Senhor, né? Na liturgia nós louvamos o Senhor, bendizemos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. E na liturgia o Senhor faz presente, né? Cristo vivo e atuante na sua liturgia. Então, quando a gente fala em liturgia, falamos do próprio Cristo, né? Cristo que vem até nós através dela. Porque afinal ela é a oração, através dela podemos encontrar também a nossa salvação. Por isso é uma grande alegria, uma grande honra poder falar sobre esse tema. Agradeço muito a oportunidade de poder ter falado sobre isso. Então terminamos com a bênção final. Diretamente de Roma, não é a Ubi et Orbi, mas é uma bênção dada pelo Padre Alexandre de Roma. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Invoco para essa bênção todos os santos que estão enterrados aqui nessa terra, onde também foi banhada, né, com sangue de tantos mártires, os nossos primeiros mártires. Invoco a todos os papas, né, principalmente os papas santos, os papas que tiveram o título de Magnus, os autores da Igreja, para que possam abençoar e tocar no coração de todos vocês que nos acompanharam nessa live, para que com os vossos corações cheios da presença do Senhor, possam, junto com toda a Igreja, serem essa liturgia, né, esse bem público, e dar com ela e através dela a glória a Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Obrigado, bom fim de semana para vocês. Bom fim de sábado e bom domingo.